Eu tinha uma amizade que era maravilhosa. A gente estava sempre junto, saía sempre junto, a gente sempre estava nos mesmos lugares, tinha uma rotina ali em que a gente sempre se via. Mas chegou um determinado momento em que essa amizade acabou. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, eu me chamo Chayane. Aqui nesse canal eu falo um pouco sobre vida na Itália, sobre o meu pré-natal, como que tá sendo o meu pré-natal aqui na Itália, mas também eu falo também um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre as reflexões e às vezes com um pouco de humor. Hoje eu quero falar um pouco sobre amizades temporárias. Ninguém faz amigos pensando em ser algo temporário. A gente faz amigos pensando em ser algo eterno, para sempre, principalmente quando essa amizade ela é boa, ela é gostosa, você gosta de compartilhar os seus dias com essa pessoa, você gosta de compartilhar a sua rotina, a sua casa, a sua vida. E isso aconteceu comigo com uma amizade durante bastante tempo. E a gente tinha muita afinidade, a gente sempre estava junto, a gente sempre saía junto, a gente sempre comia junto, tinha uma rotina juntos, até que aconteceu uma coisa. Eu morava no Brasil e vim para a Itália para fazer o meu processo de cidadania. E quando eu vim para a Itália, a rotina mudou, as coisas mudaram e a gente ficou um tempo sem se falar. Uns 2 a 3 meses foi quando eu enviei a mensagem para essa amizade e falei: poxa, eu sinto tanta sua falta. E algumas fotos foram aparecendo e eu fui mandando as fotos. Ai, que saudade de quando a gente se via toda semana, tal. E a conversa não rendeu, a conversa não foi proveitosa, a conversa não foi tão. Não tinha aquele calor que tinha antigamente. E encerrou por ali. Mesmo eu falando: olha, eu sinto sua falta, me liga, você tá sumido. Ficou por isso mesmo. E ficamos mais uns 2 a 3 meses sem se falar, até que eu enviei uma mensagem novamente. Falei: poxa, você faz muita falta, eu sinto tanta falta. Cadê você? Você tá sumido. Você não manda mais mensagem. E a pessoa me respondeu o seguinte: você também não manda. Você também não envia mensagem. Era a segunda vez que eu estava enviando mensagem para essa amizade e ela me disse isso: você também não envia mensagem. E essa resposta, é lógico que ela é um pouco dolorida quando alguém fala assim com você, mas ela também foi libertadora, porque ali eu percebi que as coisas tinham mudado, que elas não eram mais do mesmo jeito. E que talvez para essa pessoa seria muito essencial eu estar ali, sempre presente, sempre fazer parte da rotina dela, para que a nossa amizade continuasse. Não era por algo ruim que aconteceu, a gente não brigou, não aconteceu nada, mas para mim estava decretado o fim. Não era uma amizade para sempre, era uma amizade para um tempo, era uma amizade para uma temporada. E a gente precisa entender isso. Existem amizades que elas nascem para andar com a gente por um tempo específico. Elas nascem para um momento específico. Apesar de ser maravilhoso e apesar de parecer eterno, elas não nascem para ser eternas. Elas nascem para ser por um momento, por uma temporada. São amizades temporárias. Elas vão te fortalecer, elas vão te sustentar, elas vão te ajudar em uma fase, elas vão estar com você e vão ser os seus amigos de verdade durante aquele tempo. Mas o que acontece é que quando uma estação muda, quando a gente muda, quando a outra pessoa muda de fase, muda de casa, muda de país, a amizade também pode mudar. As coisas podem mudar. Isso não vai diminuir aquilo que vocês viveram, isso não vai invalidar o que vocês viveram naquele momento, mas vai mostrar que o propósito da amizade de vocês foi cumprida. O propósito pelo qual vocês se uniram foi cumprido. Você agora está bem, está vivendo uma nova etapa, e ele agora está bem e está vivendo uma nova etapa. Eu, por muito tempo, dei muito murro em ponta de faca, insistindo em amizades que às vezes se tornava dolorido sustentar a amizade, porque já não era mais para aquilo permanecer.
Às vezes eu insistia e dizia, não, é pra sempre, amigo é pra sempre. E eu preciso fazer algo, eu preciso insistir, eu preciso buscar mais essa pessoa, ligar mais pra essa pessoa, estar mais presente. E eu não tinha condições. Hoje aqui, em outro país, eu consigo perceber que essa amizade, ela não conseguiria ser sustentada se eu não estivesse lá. Ela só seria sustentada se eu estivesse lá. E tá bem, tá bom. Ele cumpriu o propósito pelo qual ele nasceu e agora ele se finalizou, agora ele acabou e tá bem. Ele não é uma má pessoa por isso, eu não me tornei uma má pessoa por isso. A nossa amizade cumpriu o propósito pelo qual ela nasceu e tá tudo bem. A gente também precisa aprender a soltar as cordas sem ressentimento, sem achar que a pessoa que nos deixa, ela está nos deixando porque é uma pessoa má, porque é uma pessoa que quer o nosso mal. Às vezes, para essa pessoa não é possível sustentar mais essa amizade do jeito que as coisas estão andando. Talvez seja muito difícil para essa pessoa sustentar essa amizade do jeito que as coisas estão acontecendo. Isso também é um sinal de crescimento emocional. Quando vocês dois se separam e alguém pergunta, mas você não é amigo de fulano? Não, por quê? Porque não é mais, só acabou. Não tem explicação. Simplesmente a amizade cumpriu o propósito para o qual ela nasceu e acabou. A gente precisa aprender que nem todo afastamento é rejeição. Às vezes é só o fim de uma estação. Às vezes é só o fim de uma temporada, o fim de um período. Isso vai fazer com que o seu coração se sinta melhor, se sinta mais tranquilo, né? Que você se cobre menos em relação a algumas amizades, quando você entende que alguns amigos são para um tempo. Quando você entende que nem toda amizade realmente é para sempre. E que, às vezes, aquilo que foi bom, ele merece ser guardado num lugar bom. Lá naquele tempo, naquela época. E quando você olhar na sua memória, né? Quando você voltar, quando você reviver isso, você vai falar, poxa, era tão gostoso viver isso com essa pessoa. E que, de fato, foi uma época muito gostosa, ao invés de você falar, nossa, a nossa amizade terminou de um jeito horrível, terrível, porque a gente insistiu, porque não dava mais, porque eu tentei, eu dei murro, eu busquei, eu corri atrás, e a pessoa me rejeitou, a pessoa não me ligou, a pessoa... Ao invés de acontecer isso, entenda que para algumas pessoas é muito importante a amizade acontecer de uma determinada forma. E se não acontecer dessa determinada forma, para essa pessoa, a amizade de vocês já cumpriu o seu propósito. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido isso, que o seu coração agora se sinta em paz, assim como o meu coração se sente em paz em relação a alguns fins. E a gente se vê no próximo vídeo com mais alguma reflexão aí sobre a vida. Um super beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.